Efésios capítulo 4, vamos ler o verso 26 e 27, que diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Amém. Aqui temos, queridos, uma instrução muito clara do apóstolo Paulo, como ele sempre faz nas suas epístolas. Ele primeiramente nos dá o entendimento da doutrina, como é que Deus quer que nós andemos, o que é Deus, ou como Ele gosta das coisas, e aí em seguida ele vem a parte do dever, como nós devemos aplicar essa doutrina à nossa vida, porque o nosso conhecimento vai alterar também o nosso comportamento. Os nossos padrões de vida são determinados exatamente pelo que nós cremos. E por isso Paulo sempre começa ensinando a doutrina e depois ele dá a parte prática, como viver aquilo. Não é diferente na epístola aqui aos Efésios. Ele começa nos ensinando como Deus em Cristo nos fez novas criaturas, como somos agora uma nova sociedade cuja cabeça é Cristo. E depois ele começa então no capítulo 4 e diante a dizer como deve andar o cristão em Cristo Jesus, nessa nova vida que ele tem em Cristo. E aqui nesses dois versos que lemos, Paulo vai falar sobre uma questão muito comum na vida das pessoas, que é a ira, a raiva, o furor. E ele vai nos ensinar como nós devemos agir nesses momentos, porque todos nós estamos sujeitos a, em algum momento da vida, ficarmos irritados com alguma coisa. E às vezes o sangue sobe, ferve, né? As orelhas esquentam e o camarada então age de uma maneira que não deve agir como crente, como nova criatura. Agora ele deve agir diferente. E Paulo começa aqui essa perícope, esse ensino aqui no versículo 17, dizendo que nós não devemos mais andar como andam as pessoas que não têm Jesus. O crente, ele é uma nova criatura. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Não, você tem sangue igual das outras pessoas. Mas quando o crente fica irado, ele precisa ser controlado pelo Espírito Santo para não fazer o que não deve. E é o que nós vamos ver nesta noite, então, o que Paulo nos ensina nesta epístola e o que a Bíblia tem a nos dizer sobre este assunto, como nós podemos dominar este dragão que tenta tomar conta de nós em determinados momentos, que é a ira, não é? Primeiro vamos entender o que é a ira, como os dicionários definem este sentimento, né? A ira é um forte sentimento de desagrado, de oposição contra alguém ou contra alguma coisa. Normalmente está associado ou é um sinônimo de outras expressões como raiva, furor, indignação, desejo de vingança, e está listado aí entre os chamados 7 pecados capitais, né? Então, ira é quando alguém realmente encontra um desejo, um sentimento forte de se opor a alguém ou a alguma coisa, de ir contra esta coisa. Às vezes a pessoa não externa esse sentimento, fica apenas interiorizado. Mas ele está com vontade de esganar, de torar o pescoço, de partir para cima, de fazer alguma coisa, né? Fica irado realmente. Esse sentimento, irmãos, é algo muito próprio do homem e do homem no pecado, do homem decaído, não é? Nós muitas vezes nos deparamos com situações em que realmente a carne quer tomar conta e quer fazer alguma coisa, quer partir para resolver a situação, às vezes até com violência. E nós vamos ver que a ira é algo que tem muitas expressões.
O que o crente precisa é controlar as expressões da sua ira e também precisa entender ou deixar-se levar apenas pela ira que tem razões certas. Porque nós vamos ver que existem diversos tipos. Existe a ira justa e a ira injusta. A ira de Deus e a ira do homem. A ira de Deus, obviamente, é justa. Por isso nós podemos dizer que existe um tipo de ira que na realidade é bom e é justo. Porque a Bíblia vai nos mostrar que Deus também se ira. E nós precisamos então compreender isto, entender as razões por que alguém pode se irar, para podermos então não ter uma ira injusta, uma ira pecaminosa, mas se vamos nos irar, e muitas vezes vamos precisar mesmo fazer isso, que seja uma indignação santa, uma indignação conforme a indignação de Deus. Porque a Bíblia nos mostra que Deus também se ira. Na ira de Deus, nós vamos ver que ela traz uma expressão da oposição de Deus ao pecado. A Bíblia mostra um Deus que se ira, e que se ira contra o pecado. Quando alguém peca, quando alguém faz algo que desagrada a Deus, muitas vezes na Bíblia nós vamos ver que Deus irou-se contra essa pessoa. Enquanto nós vemos, queridos, que o amor de Deus é algo espontâneo nele, é algo próprio dele, a Bíblia diz que Deus é amor, a ira em Deus, ela ocorre por causa da iniquidade das criaturas. Deus não é aquele Deus do Olimpo, da mitologia grega, que do nada um dia fica irado e começa a tirar raios na terra ou fazer alguma coisa dessa natureza. Não, Deus é bom, Deus é justo e Deus é amor. Mas Deus também é santo. E porque Ele é santo, Ele se indigna contra o pecado. Nós vamos ver em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo dizendo: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Quando os homens são injustos, quando os homens pecam, quando os homens praticam iniquidade, eles se rebelam contra Deus, Deus se ira contra eles. Porque Deus não aceita o pecado. Deus não comunga com a iniquidade. Algumas pessoas às vezes pensam assim: não, o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado. Mas o Deus do Novo Testamento, Jesus, é bonzinho. Não, mas a Bíblia mostra que Jesus também se irou. Porque Jesus demonstra, assim como o Pai, o mesmo tipo de indignação quando há pecado, injustiça, quando alguém faz algo que desagrada a Deus. E nós vamos encontrar Jesus, às vezes, indignado, porque os homens não queriam que ele curasse no sábado, por exemplo. E ele ficava indignado. Em Marcos capítulo 3, ele mostra exatamente isso. Ele chega na sinagoga, tem um homem lá com uma mão ressequida e as pessoas não queriam. Em algumas ocasiões chegaram a dizer: olha, se vocês quiserem ser curados, venham outro dia. E Jesus disse: fariseu, se cai a sua vaca no atoleiro, você não vai tirá-la no dia de sábado? E eu vou deixar de curar no dia de sábado? E outra vez que Jesus ficou muito irado, indignado, foi quando ele chegou no templo de Deus. E quando chegou lá, os camaradas estavam fazendo um verdadeiro comércio na porta do templo. Eles se aproveitavam porque as pessoas iam ao templo e precisavam levar a sua oferta. E aí o camarada, em vez de trazer o seu bode de casa ou a sua farinha de casa para ofertar ao Senhor, que seria o correto, porque ele estava trazendo o que era dele, o camarada comodamente trazia só o dinheiro no bolso. Quando chegava na porta do templo, comprava o animal e entregava para ser sacrificado. O problema é que, além disso se tornar uma coisa tão cômoda, é como se eu chegasse na igreja nos dias de hoje: irmão, eu fiz um voto de cantar um hino, mas como eu não tenho uma voz boa, eu vou dar R$10 para o irmão cantar aqui para mim. Um absurdo uma coisa dessa, lógico. E aí o camarada comprava o bode, que seria o seu sacrifício, e simplesmente entregava ali.
E o que é pior é que tinham lá pessoas que trocavam dinheiro, porque às vezes vinham judeus que moravam em outras partes do mundo e não tinham dinheiro de Israel, né? Mas tinham o dinheiro da sua terra e já tinha do lado ali uma casazinha de câmbio. E o camarada trocava o dinheiro para comprar o bode e aí a coisa virou realmente um comércio na porta do templo. O problema é que, normalmente, o camarada vendia o bode mais caro, o camarada trocava o dinheiro com ágio, o camarada fazia daquilo ali um comércio. Jesus indignou-se com isso. Jesus ficou irado com isso. E a Bíblia diz que ele foi lá e diz o texto, tendo feito uma zorrague ou um chicote de cordéis, de cordas, né? Ele lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores, derribou as mesas e disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Jesus expulsou aqueles homens ali com indignação, porque eles estavam transtornando completamente o sentido do culto, o sentido do sacrifício, o sentido de trazer uma oferta ao templo. Jesus também mostra ira contra a iniquidade, contra as coisas erradas. Então não é só o Deus do Antigo Testamento que se ira. Na realidade, Deus em toda a Bíblia mostra indignação pelas coisas erradas. E se ele mostra, então, esse tipo de ira, quando Paulo diz aqui, irmãos, irai-vos e não pequeis, ele está querendo dizer que há um tipo de ira que nós podemos e até devemos ter. O que não podemos é ter uma ira pecaminosa, uma ira que nos leve a pecar. Então nós temos que entender o que é uma ira justa e o que é uma ira pecaminosa, e então desenvolver o tipo de ira correto, porque Deus também não quer que o seu povo fique simplesmente parado, de braços cruzados, vendo a injustiça e a iniquidade tomar conta das coisas e não fazer nada. Aqui no capítulo 5 de Efésios, Paulo continua falando sobre a instrução aos crentes, e ele diz, olha, as obras infrutuosas das trevas, no capítulo 5 ele diz, vocês não se comuniquem com elas, no verso 11, mas antes condenai-as. Ele manda que a igreja, que os crentes, condenem a injustiça, condenem as coisas erradas. Crente não é para ser aquela pessoa, diz, irmão, não, eu sou crente, eu só penso nas coisas do céu, e o que acontecer na terra, eu não estou nem aí. Não, nós somos crentes e devemos buscar a justiça, a verdade, e devemos indignar-nos com o pecado, como Deus faz também. Então a ira que nós devemos ter é a ira justa. O que é uma ira justa? A ira humana, queridos, ela pode ser justa quando ela não aceita atos de impiedade, atos contra os princípios cristãos, os princípios morais. Então, se eu vejo alguém roubando, se eu vejo alguém sendo injusto com o pobre, se eu vejo alguém querendo pecar na casa do próprio Deus, ou fazendo algo como abuso de poder ou autoridade, eu devo me indignar com isso, porque Deus age também desta maneira. Deus age assim. Quando nós olhamos para a Bíblia, o que ela nos condena, o que ela diz que nós não podemos fazer, o Paulo não diz assim, irmãos, nunca se ire, mas ele diz, irai-vos e não pequeis. O que não pode acontecer é de eu me irar e isso me levar a pecar. O que não pode acontecer é de a minha ira provocar uma ação pecaminosa, porque o pecado de maneira nenhuma deve acontecer na vida do crente. Baixe só um pouquinho, por favor, Jânio. Porque um mal não pode levar à prática de outro mal. Se você tem alguém diante de você praticando um mal, você pode se indignar contra esse mal. O que você não pode é pecar, ou seja, também praticar um mal por causa do mal que o outro está praticando. A Bíblia manda vencermos o mal com o bem e não com o mal.
nós vamos ver na Bíblia um homem que estava irado, que estava muito indignado, chamado Caim. E Deus aparece a Caim e pergunta: Caim, por que você anda irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus não condena ele simplesmente por ele estar irado. Que é isso, Caim? Você jamais pode se irar. Não, o que Deus pergunta é: qual a razão da sua ira? Porque nós podemos nos irar às vezes, irmãos. O problema, em primeiro lugar, é por que nós estamos irados. Caim estava irado porque o seu irmão tinha apresentado uma oferta que foi aceita e a dele não foi. Então, qual era a razão da ira de Caim? A inveja. Ele ficou com inveja porque seu irmão aparentemente estava sendo beneficiado por Deus e ele não. E sabe que muitas vezes, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, esse mesmo tipo de sentimento acontece. Ah, porque só esse irmão que canta. Porque aqui só aquela irmã que tem oportunidade. Ah, esse irmão é só quem brilha na igreja. Ah, agora só fulano que tem oportunidade para cantar, para tocar, para pregar, para fazer isso, por aquilo. E aí eu fico irado com isso. Então esta ira não é justa. Esta ira está sendo conduzida pela inveja, pelo orgulho, pelo desejo de aparecer ou de ser notado. E aí nós vemos que Deus pergunta a Caim qual é a razão da sua ira, Caim? É isso que deve chamar a nossa atenção, irmãos. O porquê da nossa ira. Se a ira é justa, então a razão de se irar deve ser justa. Jamais uma ira vai ser justa, ou alguém pode estar justamente indignado, se o motivo pelo qual ele está indignado, ele está irritado, ele está zangado, não for um motivo justo. Agora, se eu estou indignado, porque comigo mesmo, porque eu não estou orando como devia, porque eu não estou vindo aos cultos como devia, se eu estou indignado com alguém porque está com irreverência na casa de Deus, se eu estou indignado com alguém porque está pecando contra Deus, então essa ira realmente pode ser justa. Porque a razão para essa ira é uma razão certa. Então, Deus diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. E ele diz: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Queridos, isso é muito significativo, porque é o primeiro registro de alguém irritado na história da humanidade. E Deus diz para ele: você tem condição de dominar isso. Tem gente por aí que não tem pavio curto, né? Tem uns que parece que nem pavio tem. Se encostar já explode o negócio lá direto. E aí esse diz assim: não, mas é porque eu sou assim, Deus me fez assim, eu nasci assim, eu vou viver assim, né? E parece que não tem como dominar. Mas o que a Bíblia diz, queridos, é que a ira é uma das obras da carne. Mas a temperança, a mansidão, o domínio próprio é um fruto do Espírito. Então Deus diz: olha, está aí o pecado junto de você, mas cabe a você dominá-lo. Você é do tipo pavio curto, então vá orar e pedir a Deus para aumentar esse pavio, né, para você poder dominar essa sua ira, essa sua raiva, porque cumpre a você esse papel de dominar a sua ira. Nós vemos então que a ira do crente sempre deve ser uma ira justa. Ela não pode ser uma ira pecaminosa. O crente não pode, porque eu estou irritado e agora eu vou pecar. Não, a expressão da ira, a ira é o sentimento, mas a expressão dessa ira, irmãos, nunca pode levar o crente a pecar. Você pode se irritar, isso é normal. O que você não pode é ficar louco e começar a fazer loucuras. A ira pode até ser justa, mas a raiva, o descontrole, a loucura, não. Então o crente deve se irar, mas a pergunta é: quando você está irado, como você se comporta? Tem gente que começa a chutar, jogar as coisas na parede, quebrar, né?
chute no cachorro, joga o vaso na parede. Será que isso é um comportamento cristão? De maneira nenhuma. A ira pode até ser justa. Eu estou indignado porque machucaram um morador de rua ali, eu vou quebrar as coisas aqui. Não. Você agora é crente. Paulo diz, se você é crente, não viva mais como os não crentes. Toda a expressão dos seus sentimentos deve ser agora controlada pelo Espírito Santo. Ele diz, você tire o velho homem e ande agora numa novidade de vida. Então, quando você está irado, quando o sangue ferve, como você age? A pergunta é, o que você diz quando você está irado? Porque tem gente, irmão, até crente que, pelo amor de Deus, se ele levar uma topada, aí ele já esconjura, dá pedra ao camarada que fez a calçada errada, por conta daquela topada que levou. Normalmente o camarada irado diz palavrões, zangado diz coisas que agridem os outros, às vezes porque está irritado diz coisas que não devia dizer, machuca, passa em alguém um sermão que deixa a pessoa completamente fora do seu normal. O que nós dizemos quando estamos irados jamais pode ser uma expressão de pecado. Capítulo 5 de Mateus, o Senhor diz assim, eu porém vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, olha que de novo Jesus não está dizendo, aquele que se irá por qualquer motivo. O camarada pecou, está deturpando o nome de Deus, ele está cometendo um ato de impiedade na igreja, está zombando do nome de Deus, se eu me irar contra ele, isso não é sem motivo. O que Jesus está condenando é, quando alguém se ira sem motivo contra seu irmão, aí ele diz, esse estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus está dizendo, você não pode ficar irado e sem motivo começar a disparar setas contra as pessoas. Calúnia, palavrões, impropérios, palavras de baixo calão, isso jamais pode estar na boca do crente, nem se ele estiver fervendo de raiva. E na continuação, Paulo diz, olha, toda ira, amargura, cólera, gritaria, blasfêmias, tudo isso seja tirado de vós, e isso inclui o momento da raiva também. O que você diz quando está irado? Dê glória a Jesus, comece a louvar o Senhor, se acalme, mas não deixe que a ira leve você a pecar. Quando você está irado, o que é que você faz? Tem gente, irmãos, que quando fica irado, começa a botar culpa nos outros, começa a apontar defeito nos outros também. Eu estou assim, mas é porque vocês também. Porque todo mundo nessa igreja. Porque lá em casa ninguém. Porque não sei aonde. E começa a botar culpa em todo mundo. E muitas vezes, na sua ira, ele provoca a ira dos outros. Aí segue-se uma cadeia de irados, né? Porque ele está irritado com alguma coisa. Em vez de procurar se acalmar, ele irrita os outros. E daqui a pouco está uma efervescência de ira, de gritaria, de violência. Provérbios 29, 22 diz assim, o homem iracundo, o homem que se ira com frequência, levanta contendas. E o furioso multiplica as transgressões. Ele faz o que não devia e ainda leva os outros também a fazer o que não se deve fazer. O que Paulo está nos dizendo é, se você vai ficar irado, primeiro veja que a sua ira seja justa. E depois, não deixe que a ira lhe leve a pecar. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz. Na ira, você acusa a Deus. Sabe que na Bíblia mesmo nós vamos encontrar muita gente que quando fica irritado com alguma coisa, aí ele começa a dizer, porque Deus não cuida de mim, Deus não olha mais para mim, Deus só abençoa os outros, Deus faz assim, Deus faz assado. Até mesmo Davi, quando
tentou levar a arca de Deus para Jerusalém. Ele não leu na Bíblia. Aí que está o erro, né? O sujeito acusa Deus porque não conhece Deus. Ele não leu que quando Deus mandou construir a arca, já mandou colocar 2 argolas e fazer umas traves para ela ser conduzida no ombro dos levitas. Aí ele pegou a carroça, no mesmo estilo que os filisteus tinham mandado ela de volta, e quis conduzir a arca de uma maneira que Deus não mandou que fosse feito. E aí, havia uma pedra no caminho, a carroça bateu nessa pedra, a arca ia caindo, e um homem chamado Uzá colocou a mão para não deixar a arca cair, e quando ele tocou, ele morreu imediatamente. Por que ele morreu? Porque Deus havia dito, só os levitas podiam conduzir aquele material. E aí a Bíblia diz que Davi ficou indignado com o Senhor por causa daquilo. Davi, vai ler a Bíblia, Davi. Vai ver como é que Deus quer as coisas. Agora nós vemos na Bíblia um homem que passou por uma terrível provação. E tem uma coisa, ele não tinha culpa de nada na história. Mas a Bíblia diz que mesmo depois de tudo aquilo, Jó, apesar de todo o sofrimento, de toda a provação, diz o texto, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó não acusou Deus, Jó não disse a Deus blasfêmias, impropérios. Então o que nós precisamos é aprender exatamente com estes homens que fizeram o correto na Bíblia. Irmãos, ficar irritado é normal. Ficar irritado é algo que pode acontecer. O que não pode acontecer é a ira nos levar a cometer pecado, iniquidade, desagradar a Deus, ferir o meu irmão, ferir o meu próximo, descarregar a minha raiva, trazendo prejuízo aos outros, trazer um mau testemunho para o Evangelho. Isso é que não pode acontecer quando ficamos irados, irritados. A nossa ira, portanto, ela não deve nos levar a pecar. Porque veja, queridos, o sentimento da ira é normal. Ele vem. Vem e acabou-se. Você está lá no trânsito dirigindo, de repente o camarada joga o carro por cima de você, força você a sair da frente, você põe um pneu no canteiro, cai num buraco que não precisava, o sangue ferve. Você está lá esperando a sua vez para ser atendido, vem uma pessoa, passa na frente, o sangue ferve. Você está na rua, vê o camarada assaltando o outro, você está assistindo a TV, vê lá alguém roubando na corrupção ou em qualquer coisa, o sangue ferve, isso é normal. Deus não nos fez, porque somos crentes, pessoas que não têm sentimentos. Os cristãos têm sentimentos iguais às outras pessoas. O sangue é igual e a temperatura sobe do mesmo jeito quando fica irado, indignado. Agora o problema é que você pode não controlar o sentimento, a ira, mas você controla a ação que se segue à ira, que é o pecado ou não. Paulo não manda que você não fique irritado. Meu irmão, viva um estilo zen. Não fique nunca irritado com nada. Não é isso que Paulo está mandando. Ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Não deixe que a ira leve você a pecar. Você não controla o sangue ferver, mas você controla o que você faz a partir daí. Se você vai chutar, gritar, dizer palavrão, se você vai dizer acusações, se você vai fazer alguma coisa que é pecado, isto você controla. E o que Paulo está dizendo então é que nós devemos evitar o pecado quando estamos irritados. Provérbios 14:17 diz assim, o que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Aquele que se ira com frequência ou com facilidade, ele tem que aprender a se controlar, porque senão ele vai terminar pecando muitas vezes por causa de estar irritado. E o crente, queridos, não pode deixar ser dominado pela ira. Não pode deixar ser dominado pela raiva.
Ah, eu sou assim mesmo, eu tenho sangue quente, eu sou filho de índio com não sei o que, com uma mistura com... Não importa a sua formação, a sua família, o seu sangue. O que importa é que você agora é uma nova criatura. E como nova criatura em Cristo Jesus, Paulo diz, você não pode mais andar como os ímpios lá fora, mas você deve ser controlado pelo Espírito Santo. Aleluia. O crente irado ainda é templo do Espírito Santo. O crente com raiva ainda é dominado pelo Espírito Santo. O crente com as orelhas fervendo ainda é um crente em Jesus e, portanto, deve dar testemunho de uma nova vida, mesmo nos momentos de raiva, de indignação. Aleluia. O que nós podemos fazer então, queridos? Na hora da ira. A ira vem. A raiva vem, o sangue ferve. O que nós devemos fazer? Devemos fazer algumas coisas e o texto nos ajuda a entender. Em primeiro lugar, queridos, deixe a raiva passar. Não haja de imediato. Não tome decisões com sangue quente. Não queira resolver na hora da raiva, porque isso vai trazer consequências. Tiago nos ensina dizendo assim: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Às vezes o camarada chega, vê uma situação, não quer nem saber de explicações, de conversa, já vai partindo para a violência, e Tiago diz assim: calma. Primeiro, não tome nenhuma decisão, não fale precipitadamente, ouça. Depois, não se ire, se acalme. Porque quando você está irado, mais facilmente vai fazer algo que depois venha a se arrepender. Agindo de cabeça quente, muitas vezes você vai tomar uma atitude que depois você vai dizer: eu não devia ter feito aquilo, não precisava. Olha, dava para ter resolvido de outra forma. Mas quando o sangue esquenta, irmãos, o sujeito deixa até de pensar direito. Assim foi com Caim. Ele ficou irado e Deus disse: Caim, tenha calma, domine o seu pecado, faça o que é certo, o que agrada a mim, que você também vai ser aceito. Mas ele não contou conversa, partiu para cima de Abel, matou o seu irmão, porque não ouviu a voz de Deus. Camarada muito irado, não quer ouvir nem a Deus. Mas Tiago está dizendo: tenha calma, ouça primeiro, deixa a raiva passar, e depois você toma uma medida. Eclesiastes 7,9 diz: não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos, aquele que age de cabeça quente. Provérbios, Eclesiastes, os livros de sabedoria vão chamá-lo de tolo, de nécio, um homem imprudente, um homem que não tem tanta sabedoria, porque se deixasse a raiva passar, ele certamente poderia pensar melhor, agir com mais calma e não cometer algo que venha a se arrepender depois. Segunda coisa, não alimente a ira. No verso 27 ele diz assim: não deis lugar ao diabo. Quando você fica irritado e dá vazão à sua ira, você está abrindo uma brecha para Satanás. É exatamente nessas horas de descontrole que ele quer pegar o camarada para ele fazer algo que depois ele venha a se prejudicar muito mais por causa disso. Então, por que o crente não deve agir de uma maneira precipitada e pecar com a sua ira? Porque é exatamente isso que o diabo quer. É exatamente nessa hora. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor, bramando como um leão. Ele fica procurando uma brecha. E muitas vezes até ele provoca a ira, cria situações, manda um enviado dele. Não tem gente que vem falar com você para tirar você de tempo, que você tem certeza que foi enviado pelo capeta, que você tem certeza que aquele camarada tem um lugar na folha de pagamento do inferno, que ele veio para tirar você de tempo. É aí exatamente que o diabo quer a brecha. E Paulo diz: não peque. Quando estiver irado, não peque, porque senão você vai abrir a brecha para o diabo.
Então não alimente a ira. Nós já vimos que o homem que se ira facilmente, ele ira-se e ira o outro também. Ele irrita o outro também. E daí segue-se uma cadeia de irados que vai somente provocar aquilo que não agrada a Deus. Paulo diz então, não peque, não alimente essa ira. Depois, qual é a atitude então que o crente deve ter? O crente deve perdoar. No verso 22 ele diz, antes, depois que ele diz tudo o que o camarada não deve fazer quando é crente. Não se ire, não minta, não diga palavrões, nem blasfêmias, não faça uma série de coisas. Aí depois ele conclui dizendo, antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. O caminho que a Bíblia nos orienta é esse, irmãos. Ah, mas esse camarada me fez o sangue ferver. Tenha calma, se controle e perdoe. Perdoe, porque você fazendo isso, a Bíblia diz, você vai amontoar brasas sobre a cabeça do seu inimigo. Nós devemos perdoar. A Bíblia nos orienta assim, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E também diz, enquanto estiver em vós, tende paz com todos. Então, se depender de você, não brigue não. Não se ire para causar prejuízo, não. Tenha calma e perdoe. E aí você pode dizer, mas irmão, e vai ficar por isso mesmo? E esse camarada fez esse absurdo e vai ficar desse jeito mesmo? Não vai ficar desse jeito não. Olha, o entendimento do homem, diz Provérbios, retém a sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. É porque no entendimento do mundo é assim, se eu não agir, se eu não der o troco, eu fiquei por baixo. Não é assim? Eu fiquei por baixo, eu saí humilhado da história, porque ele fez uma coisa contra mim e eu não dei o troco. No entendimento bíblico é exatamente o contrário. A glória do homem, o que deixa o homem realmente elevado é passar por cima da transgressão. No entendimento bíblico, o que perdoa está por cima do que fez o mal. O que perdoa, esse é que saiu ganhando. Esse é que saiu no lucro. Esse é que saiu vitorioso. Porque venceu o mal, a transgressão, e conseguiu perdoar. Aí então o camarada vai continuar por aí fazendo a mesma coisa, pastor. Se eu não der um breca nele agora, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Não, aí o que nós devemos fazer é o seguinte, deixe Deus resolver. Porque Deus é contra o injusto, Deus é contra o ímpio, Deus é contra o pecador. Agora, quando eu quero resolver a coisa na minha força, então é a minha força que vai trabalhar para resolver aquilo. Mas quando eu entrego ao Senhor e digo, Senhor, resolva isso, então é na força de Deus que a coisa vai ser resolvida. Aleluia. Paulo diz assim aos romanos, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Essa história de se vingar, de guardar para depois dar o troco, de ficar alimentando a ira para depois pegar o camarada na virada, como diz. Dizem por aí que vingança é um prato que se come frio, porque o camarada vai deixando para resolver depois. Isso não é um padrão bíblico para o crente, irmãos. Crente não alimenta vingança, nem mágoa, nem contenda, nem alimenta ira no coração, mas ele deve deixar que Deus resolva as coisas. Se entregue para o Senhor e Deus diz assim, pronto, deixa comigo, a vingança é minha, a sua vingança é minha, eu vou dar o troco a ele. É melhor deixar Deus resolver, porque Deus resolve sem pecar, mas nós quando queremos resolver, muitas vezes vamos cometer erros. E fazemos às vezes até igual ou pior ao que o outro nos fez. Quando agimos na nossa força, muitas vezes agimos sem medida. Então, não fique pensando assim, se eu não corrigir esse camarada, se eu não der o troco a ele, vai ficar por aí fazendo errado. Não, entregue ao Senhor e creia que Ele cuida da situação, que Ele resolve esta questão. A Bíblia nos orienta então a deixar nas mãos de Deus.
Mas se você estiver assim, fumaçando pelas orelhas, né? E agora, se eu não fizer alguma coisa, eu vou explodir, feito uma panela de pressão, assim o camarada às vezes fica quando está muito irritado. Então converse com alguém, procure um crente de confiança, procure um crente que seja temperado, um crente que seja equilibrado, um crente cheio do Espírito Santo, uma irmã ou um irmão em quem você possa confiar, e aí desabafe com essa pessoa, converse com essa pessoa. Às vezes, irmãos, as coisas se acumulam na nossa cabeça, e são tantas circunstâncias ao nosso derredor, que nós ficamos assim, meio uma válvula querendo explodir, né? Parece uma panela de pressão com a válvula entupida. Se você não aliviar aquela pressão, vai dar errado. E a maneira como nós podemos fazer é: sede uns misericordiosos para com os outros. Ouça o seu irmão, fale com ele. Agora, não procure aquele que gosta de contenda, não. Porque se você for contar para um que gosta de briga, aí, em vez dele lhe ajudar, ele vai botar lenha na fogueira. O que nós devemos evitar também, a Bíblia nos mostra, é evitar a companhia de pessoas iradas. Se você só anda com gente irado, você vai viver irado a vida toda. Se você só anda com gente que gosta de briga, você vai querer toda hora tomar satisfação quando alguém faz alguma coisa contra você. Então o provérbio diz assim: não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. O ditado por aí diz: dize-me com quem tu andas e direi quem tu és. A Bíblia diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você anda somente com gente que gosta de viver na contenda, na briga, que gosta de dar o troco, que não leva desaforo para casa, que não leva para casa um problema, aí você tende a viver dessa mesma maneira. Mas procure andar com um santo homem de Deus, com a santa mulher de Deus, com alguém que vive equilibrado, controlado pelo Espírito Santo, com alguém que tem o seu espírito dominado pelo Espírito de Deus, e ele vai lhe ensinar a prudência, vai lhe ensinar a andar de acordo com a palavra. E aqui eu quero dizer uma palavra aos pais, porque muitas vezes, queridos, os pais provocam esse tipo de resposta irada nos seus filhos. Porque tem muitos pais, até mesmo os crentes, que dizem assim: olha, se você voltar apanhado para casa, chegar em casa apanha de novo. Já vi muita gente ensinar aos filhos dizendo assim: olha, resolva seus assuntos lá na hora. Acaba bater em você, devolva. Porque se você chegar em casa apanhado, você apanha de novo. Talvez isso seja um tipo de psicologia para forçar o filho a ter uma reação, a reagir. Mas filho de crente tem que ser ensinado pela palavra de Deus. Quando Paulo, mais adiante aqui no capítulo 6, ele escreve aos pais, ele diz: pais, não provoque a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Seu filho não é para ser criado para ser cabra macho, que não traz desaforo para casa. Não, seu filho é para ser criado para ser um cabra crente, que glorifica a Deus em qualquer situação, mesmo que ele saia aparentemente perdendo nessa história. Olha Paulo dizendo aqui: pais, não provoque ira nos seus filhos, não. Não ensine seu filho a ser um homem brabo, que resolve as coisas na violência. Hoje nós temos no nosso país uma onda de violência. As pessoas, em vez de sair na rua para protestar calmamente, começam a quebrar as coisas. Talvez seja até incentivado porque ultimamente os heróis, atletas do nosso país têm sido lutadores de MMA que resolve tudo na pancadaria, ou pelo menos dentro do ringue, né? Pode ser até que lá fora ele seja uma pessoa bem calma. E nós temos que ter cuidado, queridos, para não tomar esse padrão para nós. Crente não é igual no momento que está indignado. O motivo pode ser até um bom motivo, mas a resposta não pode ser igual ao ímpio.
crente age como manda a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ordena que nós devemos ser equilibrados. Então, se você, meu querido, já tem um paviozinho curto, não ande com quem tem pavio mais curto do que você, porque vai terminar lhe incentivando a viver na contenda, na briga, na confusão, e não é isso que Deus quer para nós. Então, quando vem a ira, nós devemos tomar essas atitudes. Deixar a ira passar, não alimentá-la, deixar Deus resolver, perdoar o indivíduo e ter o cuidado de vigiar o nosso coração e as nossas companhias para não vivermos irritados, irados e principalmente levando a ira ao pecado, deixando que a ira nos leve a cometer coisas que desagradam a Deus. Mas Paulo está mandando, né? Ele está dizendo, irai-vos. Que tipo de ira o crente deve ter? O que Paulo está dizendo, irmão, não é que o crente não deve jamais indignar-se com algumas coisas. Nós devemos mostrar, sim, indignação contra o pecado, contra a injustiça, contra o mal. Há uma situação na palavra de Deus, lá em Números capítulo 25, quando os israelitas estavam passando pelas terras de Moabe, é naquela ocasião que o rei de Moabe contrata o vidente Balaão para amaldiçoar o povo e ele não consegue. Mas Balaão nos diz a palavra que ele orienta o rei a colocar mulheres na beira da estrada e elas atraem os homens e estes homens são atraídos não somente para a perversão sexual, mas também para a idolatria, porque elas eram idólatras. Muitas eram prostitutas cultuais, que praticavam a imoralidade exatamente como uma oferenda aos seus deuses. E diz o texto aqui de Números 25, que enquanto o povo de Israel estava lá na tenda do encontro, ou seja, no tabernáculo, chorando, pedindo a Deus que passasse a praga que Deus havia determinado sobre o povo por causa da sua imoralidade e idolatria, diz o texto, uma israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. É óbvio que a Bíblia não está nos incentivando a tomar esse tipo de atitude, mas o que ele está nos dizendo, irmãos, é que nós também não podemos ficar calados, de braços cruzados, quando vemos as coisas erradas acontecerem. Eu estou vendo alguém pecando contra Deus, eu estou vendo um crente fazendo algo que desagrada a Deus, perturbando o culto, cometendo algo que dá péssimo testemunho contra o Evangelho, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou ficar de braços cruzados? Não, irmão, isso é com ele e Deus. Não, nós devemos nos indignar contra o pecado, a injustiça. Moisés desceu do Monte Sinai e encontrou Israel lá embaixo, na idolatria. E o texto diz, queridos, de Êxodo 32, que Moisés trazia nas mãos as tábuas que Deus havia escrito. Leia esse texto em casa para você ver que é muito claro, ele diz assim, eram as tábuas onde Deus mesmo escreveu. Você entende que nunca houve na terra um artefato como aquele que Moisés trazia nas mãos? Algo onde o próprio Deus escreveu. E Moisés vem com aquilo nas mãos. Aquilo era algo inédito. Era algo preciosíssimo. Mas quando Moisés chegou, diz assim, aconteceu que chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito, queimou-o no fogo, moendo até que se tornou em pó,
o espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Moisés, como nós dizemos no popular, pegou ar realmente aqui, né? E irritou-se ao extremo. Ele pegou as tábuas que Deus tinha escrito, irmãos, e quebrou. E depois pegou o bezerro de ouro, mandou derreter, mandou moer, fazer pó, botar na água e mandou o povo beber aquele negócio. Pense no homem irado que ele ficou aqui. Mas sabe que Deus não reprovou Moisés por causa disso? Nós não vamos encontrar Deus dizendo: Moisés, por que é que você fez isso? Você está louco, quebrou as tábuas que eu escrevi. Ele fez outras tábuas, subiu o monte, Deus escreveu de novo. Porque Deus entendeu perfeitamente que a indignação de Moisés era do mesmo tipo da indignação de Deus. Ele estava indignado contra o pecado, estava indignado contra a idolatria, contra o erro. E nós somos cristãos, irmãos, e nós somos representantes de Deus aqui nesta terra. Não podemos simplesmente ver o erro, a injustiça, a corrupção, o pecado e ficar de braços cruzados. A Bíblia nos chama para denunciar o pecado. Lutero escreveu as 95 teses na porta da igreja, denunciando os erros da sua época. E nós, como crentes, somos chamados a sermos agentes de Deus contra a injustiça, a impiedade, o pecado. Nós vemos uma sociedade hoje em desequilíbrio. Por um lado, uns vão à rua para quebrar as vidraças, para fazer arruaças. Por outro lado, alguns cruzam os braços, ficam vendo as coisas acontecerem. Quando chega o dia da eleição, votam nas mesmas pessoas, não acompanham nada do que está acontecendo no país, como se não fossem cidadãos deste país. O que a Bíblia nos condena é nós estarmos indignados contra as pessoas e contra elas sem razão, sem motivo. Mas a Bíblia não nos condena a nos indignarmos contra o pecado, contra o erro, contra a injustiça. Crente deve também ser um agente de Deus contra as injustiças do mundo, contra os desmandos. Quando nós vemos, queridos, injustiça, abuso de poder, descaso, desmando, devemos ficar calados, devemos ficar de braços cruzados, porque somos cidadãos do céu e não nos importamos com as coisas aqui desta terra de maneira nenhuma. Nós podemos e devemos sim condenar as obras infrutuosas das trevas, como nos diz o apóstolo Paulo, e agir como bons cidadãos. O melhor cidadão da terra é aquele que vive de acordo com o padrão do céu. O melhor cidadão aqui nesta terra é o que não vive de acordo com as regras erradas da sociedade, mas aquele que anda de acordo com as regras da palavra de Deus. Aleluia. Então a Bíblia diz: não minta. Aí eu vejo a mentira e não digo nada, e não fico indignado com ela. A Bíblia diz: não ande com blasfêmias, e eu vejo alguém blasfemando e fico de braços cruzados e não digo nada. Não, nós devemos sim, como Deus, nos indignarmos contra o pecado e fazermos com que a verdade de Deus seja transmitida. Deus cobrou no Antigo Testamento do atalaia, do homem que era colocado em cima da torre. Ele diz: olha, se você vê o perigo e você não denunciar, eu vou cobrar da tua mão o sangue. Nós, como igrejas do Senhor, somos os atalaias da nossa época, amados irmãos. E Deus tem atalaias em vários lugares. Deus tem atalaias nas empresas. Deus tem atalaias nas repartições públicas. Deus tem atalaias no meio da educação, do direito, no meio da sociedade civil e militar. Deus tem atalaias em todo lugar. E como atalaias, Ele quer que nós sejamos atalaias ativos. Você está vendo o povo pecando, você sabe que eles vão para o inferno, e você vai ficar de braços cruzados e não vai alertar contra esse perigo. Você está vendo as pessoas agindo na impiedade, na injustiça, e você não vai declarar qual é a verdade de Deus que é contra estas coisas?
Temos que pensar melhor sobre o nosso papel aqui nesta terra, irmãos. Porque nós somos cidadãos do céu, mas também somos cidadãos de Deus aqui nesta terra. E se a Bíblia diz que Deus se indigna contra a injustiça e o pecado, nós também devemos ser como Ele e ficar indignados contra o pecado, a começar de nós mesmos. Quando você peca, quando eu peco, não podemos simplesmente dizer, não, isso acontece, Deus, foi mal, desculpa aí, vamos continuar. Nós devemos indignar-nos contra o nosso próprio erro e pecado, nos quebrantarmos diante do Senhor, dizendo, Senhor, foi terrível o que eu fiz, eu sou um pecador miserável, tem misericórdia de mim e me perdoa. Então a palavra de Deus nos ensina nesta noite, queridos, que a ira é algo que pode acontecer na vida das pessoas de uma maneira em geral e dos crentes em particular. Mas ela diz, irai-vos e não pequeis. Isso indica que nós podemos ser vitoriosos quanto à ira, que nós devemos dominar as expressões da ira, que mesmo que constantemente sejamos expostos a situações nas quais fiquemos irritados, temos que ter cuidado para não pecarmos. Devemos então ser controlados pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5 nos mostra que a ira é uma das obras da carne, mas o fruto do Espírito Santo é a temperança. Olha só, o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, domínio próprio. O mundo por aí tenta ensinar uma espécie de autocontrole. Quando vier a ira, feche os olhos, conte até 10, faça alguma coisa, né? Não, o que a Bíblia ensina não é o autocontrole. O que a Bíblia ensina é o controle do Espírito Santo na vida do crente. Aleluia. Quando a ira vier, não conte até 10 não. Clame pelo Senhor que lhe dê graça, que lhe ajude e não deixe que isso lhe leve a pecar. O nosso grande exemplo, queridos, é o Senhor Jesus. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. E encontrareis descanso para a vossa alma. Você quer ter descanso mesmo na hora da ira? Você quer ter paz mesmo na hora da cólera, da raiva, na hora que o sangue ferve? Aprenda com Jesus. Aleluia. Deixe-se guiar por Ele. Siga o exemplo dele. Às vezes o homem diz assim, eu sou macho, e eu sou sangue quente, e eu ajo assim. Mas se você é cristão, você deve ser manso como Jesus, porque Ele disse, aprendei de mim que eu sou manso. Aleluia. Não deixe a ira lhe dominar, mas deixe o Espírito Santo controlar a sua vida. Porém, quando vemos o pecado, a injustiça e o mal, devemos nos indignar contra estas coisas, denunciar as obras erradas das trevas e mostrar a verdade do Evangelho. Que Deus nos abençoe e nos ajude. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Que essa palavra esteja no nosso coração. Fique irritado, tudo bem, isso vem, mas não deixe que isso lhe leve a pecar. Não dê lugar ao diabo por causa do seu sangue quente, mas dê lugar ao Espírito Santo na sua vida. Deixe que Ele lhe domine, lhe controle, deixe que Jesus seja o seu exemplo. Siga os passos dele e você vai ser vitorioso também contra a ira.